Olá, Nitro muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Nitro Delas. Hoje a gente está com a presença ilustre da Ana Clara Barbosa. Ela é pilota de kart e eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho aqui para vocês. Bom, tudo bem, gente? Eu sou a Ana, eu tenho 12 anos. Eu comecei no kart esse ano. Eu tô na fase do rental, então meio que ali na base, mas já também com bastante experiência. E ano que vem vou pro profissional. E é muito bom estar compartilhando com vocês alguma dessas experiências. Então, primeiramente, a gente gostaria de agradecer a Ana por estar aqui com a gente essa noite. Então, Ana, eu gostaria de começar perguntando para você um pouquinho sobre o que te motivou a começar no kart, assim. Conta um pouquinho sobre o momento que te inspirou a iniciar, os momentos marcantes da sua carreira aí, como que teve esse início. Bom, quando eu era pequena, meu pai, tipo, ele assistia Fórmula 1, então eu sempre tava, tipo, assistindo com ele. Eu não gostava muito quando eu era pequena, mas de um tempo eu comecei a gostar. E eu acho que é meio que uma terapia o automobilismo pra mim. E foi, tipo, eu fui vendo e eu comecei a gostar cada vez mais. E um dia eu fui lá, tipo, no Italia Kart, que é onde eu treino, e tipo, eu gostei muito da experiência, como foi, e isso me motivou a estar nesse meio, e foi isso. Que bacana. E daí você sempre quis, assim, então, correr, ou tipo assim, você só um dia acordou e falou assim, nossa, vamos correr, e é isso. Bom, foi assim, eu já assistia há bastante tempo, eu tinha, tipo, uma certa vontade, mas eu não sabia como começar. Então, a iniciativa teve quando eu fui lá mesmo, e aí eu senti, aí eu falei, não, é isso que eu quero. Legal. Que bacana. E aí, o que você tá achando desse novo mundo, dessa nova experiência que você tá tendo? É incrível, é muito legal. Eu falo, tipo, às vezes eu brinco com a minha mãe que mudou a minha vida isso, porque antes meio que era uma rotina normal, agora é uma rotina mais agitada, treino, bastante coisa que eu tenho que fazer, muitos treinos, muitas obrigações ali que você tem que fazer para conseguir tá cada vez mais, tipo, melhor, cada vez mais. E eu acho que é como uma terapia para mim. Isso, tipo, é maravilhoso, é incrível. Eu acho que é uma das melhores partes da minha vida. Legal. Que legal, então. A gente sabe que você iniciou agora, né, praticamente no meio, porém, tem algum desafio aí que você enfrentou até agora, que você gostaria de repente compartilhar com a gente? Bastantes. Eu comecei e aí depois, acho que de um mês mais ou menos, teve um campeonato de rental lá na onde eu treino. E o meu treinador, né, o Rodrigo, ele me falou pra mim: ah, você vai ser seu primeiro campeonato. Eu tava super nervosa, mas eu fui do mesmo jeito. Aí juntaram a bateria masculina com a feminina, só que no final os resultados iam ser diferentes de qualquer jeito, então não importava muito. Aí eu larguei na pole e foi, tipo, eu fui ganhando posição. Ganhando não, fui segurando a posição ali ao máximo que eu conseguia. Como, tipo, era bem recente, eu não tinha tanta habilidade em defesa, que agora acho que é o meu ponto alto, é a defesa de posição. Mas eu não tinha tanto, eu acabei em segundo lugar, foi uma experiência super legal. E uma outra que foi no segundo campeonato, que foi em São Roque, na Arena do Incar. Aliás, é um lugar maravilhoso para vocês conhecerem. Tem a pista de kart lá e ia ter um campeonato lá, e aí eu fui. Eu fui um dia antes, treinei, fui indo. E no outro dia eu ganhei a corrida. Foi bem dificinho, porque com as condições que tava, tipo, o tempo tava muito quente no dia. O kart que eu peguei não tava com o motor tão bom, né? A embreagem dele não tava muito boa. O freio também não tanto, mas melhor. E foi isso. Aí eu fui segurando ali, que eu larguei na pole, eu fui segurando, segurando, segurando até o final. E eu não tinha me dado conta que eu tinha ganhado. Aí só na hora que eu tava já entrando nos boxes pra guardar o kart, que aí eu falei, meu Deus, eu ganhei. Aí foi no meu segundo campeonato que eu terminei em P1 e foi super legal. Que bacana.
A sua primeira história, na verdade, eu acabei identificando um pouquinho com a da Nitro da primeira temporada. Acho que a gente vai poder contar um pouquinho mais que ela passou por isso. Que a Nitro começou no campeonato, assim, da Fórmula 1, assim, primeira temporada lá no fim, quase. Então, é uma coisa que eu me relacionei, assim. Eu acho que as primeiras experiências, né, essas primeiras vezes que a gente tem em contato com esse mundo são as que mais marcam, assim, que a gente vai levar pro resto da nossa vida, né? Então, tem com certeza os primeiros desafios, a primeira conquista é algo que sempre vai ficar marcado na sua memória e na sua trajetória. Então, realmente, me deu um pouquinho falar, eu lembrei um pouco porque como no nosso campeonato a gente faz apresentações, assim, em apresentação de final de season, um final de temporada, eu identifiquei um pouquinho, sabe? Essa questão do você ir lá, você dar o cara a tapa, ter essa primeira vez. Então, é muito gostoso, de verdade, mas os momentos assim são bem desafiadores. Eu concordo, não foi tão fácil assim de primeira. Acabei criando ali uma rivalidade com uma outra pilota também. Ela é super legal, tem uma amizade, é tipo uma competição saudável ali. E sem, aliás, acho que dia 15 de novembro eu vou estar correndo em Interlagos, no cartódromo Interlagos. E, na verdade, cartódromo Ayrton Senna, eu confundo o nome. E aí vai ser um novo desafio, porque muitas das pessoas desse campeonato já correm lá há bastante tempo e eu nunca corri lá. Então eu acho que vai ser uma experiência bem nova, assim, dizemos. Caramba, que bacana isso. Nossa. Mas eu acho que realmente a gente tem muito desafio, assim, às vezes a gente tem um pouquinho dessa rixa, assim, talvez o que cria um pouco dessa competitividade. E embora algumas vezes isso acabe gerando, assim, uma aflição, eu acho que gera também um sentimento muito legal. Gera esse sentimento de você querer dar tudo de si pra você conseguir alcançar seus desafios e bater o outro piloto. Eu acho que isso é o mais legal, de poder competir e participar de coisas assim. Além das pessoas, né, que você vai conhecendo ao longo da sua trajetória, né? Então, por exemplo, os técnicos, aquelas pessoas que vão estar do seu lado, então aqueles possíveis pilotos, aquelas possíveis pessoas que você admirava um dia estão ao seu lado, uma hora trabalhando, uma hora ali contando. Então, acho que isso também é o legal da trajetória. Eu também acho um- uma pessoa que me ajuda muito, aliás, que eu admiro muito, que é uma das minhas maiores inspirações, que é o meu treinador, né, o Rodrigo Passos. Uhum. Muita gente legal que a gente conhece nesse meio, outros pilotos que o meu treinador treina, eles também, alguns que você conhece em competições, e eu acho isso super legal, porque é uma socialização no meio de pessoas que fazem o mesmo que você e que têm a mesma paixão que você. Então você acaba se identificando ali com elas. Rola aquela questão de identificação, de você conseguir se ver, e a pessoa compartilha vários pontos em comum, ou até mesmo, que nem você falando das questões dos pilotos, assim, por ser iniciante, tem galera que consegue muito acrescentar com dicas, consegue muito acrescentar com ajuda, assim, eu acho isso muito importante. Essa questão, até mesmo aqui, em paralelo à competição, a gente valoriza muito essa questão de eu conversar, do ter contato. Então, principalmente as pessoas que estão desenvolvendo esse projeto com a gente, principalmente. E, inclusive, fiquei um pouco curiosa aí para saber como funciona essa rotina de treinamento, como é que é essa rotina para as pistas, quais habilidades são trabalhadas. Bom, é como meu treinador costuma chamar, que é o treinamento na pista e o pós-pista. O pós-pista seria a academia, que é bastante puxado, que você tem que fazer exercícios específicos para fortalecer, como pescoço, que é um ponto muito importante, abdômen também, ombro, que são, acho que os três mais, tipo, que mais pegam ali, antebraço também. E eu faço academia 2 vezes por semana, porque o treino não é tão fácil assim, então, para não ficar tão pesado. Treino de kart mesmo eu faço dia de quinta, lá para as 2, 3 horas por aí. Às vezes meu treinador me passa algum treino. Tem uma competição que meu treinador faz com os alunos dele, que chama Corrida dos Alunos. Então, quando é véspera dessa competição, às vezes ele chama, vou juntar uma galera aqui pra gente treinar. E aí eu vou. Fim de semana também que eu vou lá no cartódromo para fazer uma bateria aberta, que é muito legal. Que aí você, tipo, você treina ultrapassagem, retardatário, porque
É fácil, mas não é. A coisa mais difícil de ultrapassar é retardatário. Eu acho que, tipo, não é nem ultrapassar o seu adversário que é tão difícil. O retardatário, ele é pior. Porque vai fechando, só que você tem que ultrapassar ele, porque, né? Mas aí, aos finais de semana, eu e minha família, a gente vai lá, eu faço baterias lá. E dia de quinta. E academia 2 vezes por semana, que às vezes muda o dia do treino, né? Que a minha personal muda. Mas é isso. E também algumas vezes, tipo, quando tem campeonato que eu, minha mãe, meu pai, meu treinador, a gente vai para a cidade onde é o campeonato, a gente faz um treino ali no circuito, para no outro dia entrar com uma, como que eu posso falar? Com uma habilidade melhor para Uhum. gerar, tipo, curvas, essas coisas. Então, é basicamente isso. E como foi para você se adaptar com essa correria do dia a dia agora com o kart? É, tem escola, estudo, bastante coisa envolvida, mas é tipo assim, é incrível, é uma correria boa, dizemos assim. A minha vida estava muito parada, eu achava muito parada, e agora tem tipo esse agito e eu acho super legal. Aliás, tipo, a coisa que eu mais espero na minha semana é dia de quinta, que tem kart eu vou. Aliás, meu treino na verdade foi hoje, porque eu não lembro, tipo, meu treinador teve que remarcar e, tipo, gerenciar estudo, kart, aí você fica naquele Uhum. uma bagunça, mas é muito bom. E é isso. Eu imagino a correria que deve ser essa semana, assim. Sim, Tá uma loucura. conciliar aí os treinos com a escola deve ser um desafio à parte aí que ninguém vê, né? É, tipo, estudo para prova, tarefa, trabalho, um monte de coisa, mas até que eu tô dando conta até agora. É um pouquinho puxado, mas é acostumar. Sim, uma hora vai virar parte da sua rotina, e aí, para o seu corpo desacostumar, é o difícil. Difícil. E conta um pouquinho pra gente da conquista que mais te orgulha, assim, a conquista que você acha que foi a melhor pra você ali. Acho que todas as conquistas são boas, né? Mas acho que a que mais te trouxe orgulho. Eu acho que foi no segundo campeonato que eu participei. Eu tava super nervosa, tinha ido um dia antes para treinar na pista. Eu fiz 2 baterias abertas e tava super difícil, não era uma pista tão fácil. A condição dos karts da pista também não era tão das melhores. Então, embreagem, freio, acelerador, tava bem difícil. Mas eu fiz uma bateria com o meu treinador e uma sem ele para treinar. E como eu disse, né, de certas rivalidades que você vai adquirindo ao longo do caminho, e eu tava super ansiosa porque eu falei, meu Deus, eu quero ganhar dessa vez. Eu preciso de ganhar. E eu ganhei e foi uma corrida bem, tipo, de superações mesmo, porque mesmo com o kart não tão bom, o calor que tava muito quente no dia, tava tipo uns 30 graus, e com o macacão não é tão fácil, vai dando calor, a boca vai secando, vai suando e não foi tão fácil. Aliás, eu até peguei o troféu, ó, de como foi, ó. Esse. Ai, que Caramba, que lindo! legal! Que legal! Isso é muito bonito. Aí eu acho que fica meio que marcado porque foi o meu primeiro P1, né? E foi super. Uhum. Que bacana. É, eu vi que em Com alguns certeza. momentos, assim, você comentou bastante sobre a sua família. Então, como que é a sua relação com eles? Eles te apoiam muito nisso? Eles te incentivaram? Como foi a reação deles na hora que você decidiu entrar nessa rotina louca e começar a competir e se aventurar nesse ramo? Bom, a minha família me apoia muito, meu treinador também muito, principalmente, tipo, em todos os momentos eles estão, meu primo, a esposa dele, minha mãe, meu pai, minha bisa, quase a minha família inteira me apoia, mas os que mais, tipo, eles acompanham todos os meus campeonatos, todas as corridas quando eu vou, treinos, essas coisas. A minha relação é boa, a minha mãe tem hora que quando eu que, tipo, tem circuitos que você pega uma velocidade maior, então de reta você vem muito forte. A minha mãe tem hora que fala, Ana Clara, como que você tá conseguindo fazer isso? Ela tem hora que ela até fica com medo, principalmente eles ficam com medo quando rola alguma batida, algum incidente ali
depois quando eu saio eles comentam, fica naquela maior preocupação, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Eles me apoiam muito, eu acho que, tipo, é minha força, basicamente. O meu treinador também, nossa, meu treinador, ele é incrível. E amigos também que apoiam, e eu acho isso super legal, porque querendo ou não é um incentivo, né? Que aí você vai, no momento que você não tá tão bem, que você tá querendo desistir, eles falam, não, continua, é o que você gosta, tipo, é bem. Eu acho que o apoio da família nesses momentos é essencial, assim. Tá ali com o pessoal te apoiando, indo lá torcer por você, assim. E Então, acho que é de toda a família, assim, tem essa coisa do nervoso, a hora que a pessoa tá competindo, assim. Até com a gente, acho que a gente consegue observar isso em dia de competição, que a gente tá nervoso com a apresentação, os pais também ficam. Eu acho que é uma coisa, assim, que pra todo mundo é o mesmo, assim, o mesmo sentimento. Não importa o que. No aí, começo também. não, acho Perdão. Eu também, pelo menos, faço do princípio do. Quando a gente tem também um apoio familiar, quando a gente tem uma rede de apoio grande, tudo fica mais fácil, sabe? Mesmo que o desafio seja enorme, você tendo uma rede de apoio com quem contar, assim, é uma grande diferença. Pelo menos na minha perspectiva, eu percebo bastante isso. tipo, na minha visão também, a minha mãe e meu pai, nossa, eles me apoiam muito. Às vezes eu não tô num dia tão bom, quando, tipo, um resultado de uma corrida não foi tão boa, que eu tô, tipo, meia chateada, dizemos assim. Eu acho que o apoio deles é incrível para um monte de coisa. Aliás, eu fui achei a corrida de Interlagos, né? É, semana retrasada, eu acho, não lembro. E tava super calor, teve chuva, teve sol, teve de tudo. Eu fiquei, tipo, eu peguei o setor da fanzone, porque eu não tinha como comprar outro setor. E aí tava super sol, super calor, e aí ia ter a conversa, tipo, a entrevista que os pilotos dão no palco da fanzone. E tava super calor, tava tipo uns 35 graus. E eu tinha conseguido pegar a grade. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu não vou sair daqui até eu ver. E aí eu fiz a minha mãe ficar lá tomando sol. Ela ficou com, sei, ela ficou com queimadura no braço, no pescoço, em tudo. Eu Meu Deus. tava andando. Eu fiz, nossa, foi muito engraçado. A gente ficou lá um tempão, acho que a gente ficou tipo 1 hora e meia esperando, mas acho que, tipo, super valeu a pena ter aquela experiência. Eu acho que depois da corrida de Interlagos, eu acho que, tipo, reacendeu mais ainda, tipo, aquela chama, tipo, de paixão que você tem pelo esporte. Porque aí você olha e você fala, nossa, um dia eu quero estar ali. Então, é Uhum. super importante. E quais são os seus próximos objetivos ou sonhos, metas que você quer atingir agora nesse meio do automobilismo? Bom, para começar, né, é tipo conquistar mais vitórias, acumulando mais experiência ao longo dos anos. Bom, o próximo desafio, que vai ser acho que no comecinho do ano que vem, que é que eu vou para o kart profissional, que é o F4, e ele, tipo, o HP dele é maior, então ele é muito mais rápido. As corridas com kart profissional são, tipo, muito mais Mais pesado. isso, mais aglomerada também, porque tem muita mais pessoa do que no rental. Então, eu acho que vai ser um grande desafio isso. E eu, tipo, vendo assim por fora as outras experiências que eu tive contato com alguns outros pilotos, eu acho que vai ser um desafio fazer essa transição do rental pro profissional. Acho que vai ser um desafio um pouquinho grande, mas nada que a gente não dê conta. E acho que é isso. Entendi. Eu ia. Perdão, Rebeca, pode falar. Eu ia te perguntar, assim, que você comentou que gosta bastante da Fórmula 1, assim. E como você se sente vendo que existe agora, no momento, muito mais mulheres, assim, trabalhando nessa área, tanto sendo como pilotas, chegando na Fórmula 1 Academy, ou na Fórmula 2, etc., ou tanto como engenheiras, pessoas que trabalham por trás ali. O que que você acha disso, assim? Eu acho que é, tipo, incrível, porque querendo ou não, elas vão abrindo um caminho pra gente passar pra ser mais fácil na nossa vez. Tipo, engenheiras que nossa, maravilhosas ali, tipo, da Red Bull, algumas outras equipes.
A Fórmula One Academy, que é um projeto super legal que a Fórmula 1 fez, eu acho. Eu tive também a oportunidade de ver a Rafaela Ferreira no dia que eu fui lá em Interlagos, na Fanzone, que ela foi lá no palco da entrevista. Ela é super legal, super boazinha. E ver que, tipo, estão valorizando mais a mulher no automobilismo é maravilhoso, porque eu, tipo, querendo ou não, tem aquela questão de uma. Tipo, que mulher não consegue. Isso. Tem essa questão também, mas eu acho que tem mulheres que são, tipo, 1000 vezes melhor que alguns homens. E eu acho super legal esses projetos que a Fórmula 1 faz. Tanto a Fórmula 4 brasileira também, que tem a Rafaela Ferreira e a Cecília. A Rafa vai para a Fórmula 1 Academy. Eu não sei se a Cecília vai para alguma outra categoria, mas ela ainda não anunciou nada. Mas eu acho isso super legal, porque querendo ou não, elas vão meio que tornando a nossa vez mais fácil. E eu acho que, tipo, para elas deve ser difícil, porque são mulheres, tipo, no Brasil que a gente não tem tanta oportunidade quanto na Europa. Eu acho que para elas é um pouco mais difícil do que esse tipo, ai, se você, tipo, se elas morassem na Europa e outras coisas. A Aurélia Nobles também, que é super, Uhum. ela é super legal. Eu não lembro se ela foi na Fanzone, se ela foi, eu não consegui ver ela. Eu acho que ela foi. Eu acho que ela acabou não indo dessa vez, eu não tenho certeza. No domingo, eu acho que por causa da chuva ela não foi. É. Aí eu acho super legal. Elas são incríveis, porque para ter essa força, determinação para chegar até lá, sendo tipo o começo da mulher, querendo ou não, é ainda o começo, porque, né, era pra gente já estar bem mais longe, mas ainda é um começo. E eu acho que para elas deve ser difícil, porque não teve, tipo, tem inspirações, mas não inspirações femininas para elas se identificarem. Então eu acho que é super importante. Então, até mesmo elas mesmas são as próprias inspirações, em, podem ser inspirações elas mesmas, enfim, é essa questão. E a importância né, que elas têm, por exemplo, para as meninas que estão ingressando. Eu acho muito importante a gente olhar ao nosso redor, ver que a gente está cercada em todos os espaços, em todos os cenários possíveis. Então, desde engenheiras, desde aquelas que estão trabalhando aí no setor de marketing, desde pilotas, em todos os âmbitos possíveis, assim, eu acho legal e essa representatividade eu acho muito válida e importante, principalmente quando se trata do meio automobilístico, né? Porque, querendo ou não, ainda é formado majoritariamente por homens e é bacana, principalmente esses programas de incentivo que puxam, que unem mulheres, enfim, unem propósitos aí que podem estar vindo a ser grandes figuras futuramente no setor. Sim, eu também concordo. Eu acho que já era para as mulheres ter conquistado mais coisa ao longo dos anos, mas como você disse, o meio automobilístico é predominantemente de homens, né? A maioria são homens, mas eu acho que a gente já está ganhando um espaço, um reconhecimento muito Uhum. maior, tanto com marketing, engenheiras, várias coisas, pilotas também, aliás. E eu acho isso bem importante porque para você ter uma inspiração com que você se identifica. Porque, tipo, eu me identifico com tal pessoa, mas querendo ou não, a gente mulher, a gente gosta de se identificar com outras mulheres, porque por causa que sempre é mais difícil, como, tipo, no meio automobilístico é sempre mais difícil você ter ali uma inspiração feminina. Então, quando você tem, você acaba, tipo, se identificando muito pelos mesmos desafios que ela passou, que você também está passando ou pode passar. Muito bacana. E aproveitando aí que a gente está falando sobre as mulheres no automobilismo, tem alguma pilota, engenheira, alguma inspiração aí no meio que você acompanha? Bastante. Acho que a Aurélia Nobles é uma que eu acompanho bastante. A Rafa Ferreira também é uma que eu acompanho. Eu acho que essas são, tipo, tem algumas outras só que da Europa, mas eu acho que eu acabo acompanhando mais as brasileiras, porque querendo ou não, é meio que o meu destino, né? Sendo brasileira também, sendo mais difícil, sendo mulher. Então, eu acho que essas duas são, tipo, umas inspirações que eu acompanho bastante.
Que bacana. E qual como se diz? Calma. É, ai, calma, me perdi. Gente, fugiu a palavra. O que você diria para as meninas que querem entrar agora no meio do automobilismo? Então, o que você diria para elas, né? Para quem quer e tem esse sonho de entrar no kart, ou até mesmo no automobilismo em geral? Bom, eu acho que uma palavra-chave assim seria que para nunca desistir, para sempre continuar, porque não é um caminho fácil, é um caminho difícil para chegar onde você quer chegar. Sendo mesmo na base, que é onde eu tô ainda, já tem bastantes desafios essa questão, tipo, de ser um mundo que a maioria são homens, eu acho que é um pouco difícil isso também. Muitos homens também não aceitam ter, tipo, meninas ganhando deles, outras coisas, mas eu acho que eu falaria para ela nunca, para essa pessoa nunca desistir dos seus sonhos, porque vão ter bastante desafios ao longo do caminho, mas para sempre persistir, porque se é o seu sonho, você corre atrás, igual minha mãe fala para mim. Então, acho que para nunca desistir. Que bonita mensagem. Com certeza aí alguém, né, vai olhar, vai ver, vai conseguir se inspirar, principalmente até pela sua idade tão nova, assim, ingressando no meio. Então, muito bacana esse incentivo. A gente deseja grande sucesso aí nessa trajetória, que a gente possa acompanhar aí cada vez mais de perto. E aí, quais são as principais qualidades ou quais são os principais pontos que você acha que de repente um piloto precisa ter? Ou que precisa para se destacar também, né? Eu acho que a mentalidade é uma coisa que você precisa de ter para se destacar, para não ficar num nervosismo, tipo, ai, tal pessoa me ultrapassou, você já fica naquele desespero. Eu acho que você não ter isso já é uma habilidade incrível. Eu, no começo, eu tinha muito isso, tipo, de ficar nervosa, irritada, ansiosa também, tipo, quando você, tipo, no kart, se você virar muito o seu volante e frear enquanto isso, você acaba rodando. Então, você ali roda, perde umas posições, você ficar estressado já é um problema, porque você vai continuar rodando até você se acalmar. Então, acho que ter uma mentalidade boa é um princípio muito bom. Aliás, eu trabalhei bastante nisso, agora eu já tô bem melhor. No começo, nossa, eu ficava muito ansiosa, porque eu tinha medo de algumas coisas, mas conforme o tempo vai passando, você vai trabalhando nisso. Eu acho que também é outro você tá bem emocionalmente. Se você não estiver bem emocionalmente, você não vai conseguir se concentrar naquilo. Então, além de se cuidar para ter força, habilidade, agilidade no kart, eu acho que você precisa também de ter um emocional bom, porque não é tão fácil assim. Às vezes você fica chateado com alguma coisa, alguma circunstância que aconteceu, ou tanto no automobilismo quanto fora, e manter o foco, eu acho que é também uma questão importante. Eu acho que também o preparamento físico e o jeito que você se comporta em pista, eu acho que são pontos interessantes de, tipo, você precisa de ter, porque se você não tiver um condicionamento físico tão bom, você não consegue fazer direito. Tipo, se você não tem tanta força no braço, para você fazer uma curva que é mais fechada, vai ser muito mais difícil. Então, acho que o preparamento físico também é importante e você saber se posicionar ali na pista, porque às vezes você fica irritado, às vezes dá aquela vontade de meter o kart em alguém, mas você precisa de se acalmar, manter o controle. E também fora da pista, né? Que eu acho que é importante você ter essa rivalidade dentro de pista, mas fora você também ser uma pessoa humilde, porque você nunca sabe quando você vai precisar da ajuda de alguém que tá ali. Então, uma rivalidade saudável, eu diria. Com certeza. Eu acho que o emocional, assim, eu acredito que seja a base de qualquer piloto, porque, como em qualquer competição, a pressão em si é muito grande. Então, imagino para um piloto ver, de repente, o seu kart, o seu carro rodando no meio da pista, e depois tem que se restabilizar para conseguir subir posição. Aí tem mais, de repente, pressão de equipe.
e tem toda a questão do nervosismo, tem mais técnica, e aí tem que ter um grande controle emocional em relação a isso. Então, realmente, deve ser um dos maiores desafios, inclusive, quanto piloto na pista, acredito eu. Tipo, manter ali a calma também, mesmo que, tipo, eu não passo por tanta pressão cobrada quanto os pilotos que têm, tipo, são parte de equipe. É, falando assim, não equipe de kart, eu digo equipe Fórmula 1, carro, alguma dessas categorias, eu acho que eles sofrem, querendo ou não, uma pressão, mas mesmo você não sofrendo uma pressão, tipo, de qualquer pessoa ao seu redor, você mesmo se coloca uma pressão Uhum. em você. Então, eu acho que controlar isso é uma coisa importante. Eu, por exemplo, eu colocava muita pressão em mim, eu acabava ficando super nervosa antes do campeonato, nossa, era sempre minha pressão caindo, eu ficava super nervosa, tanto sendo bateria aberta, treino, qualquer coisa. Então, manter a calma, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Também ter o emocional forte, que é importante, porque, como você disse, né, uma pressão, um nervosismo, às vezes você está chateado com alguma coisa, mas você precisa de manter o foco, esquecer os seus problemas para conseguir se concentrar ali em pista. Então, acho que esse é um dos maiores desafios. Com certeza. Enfim, agora uma questão mais olhando para o futuro. Penso aqui em relação ao cenário automobilístico, como você vê o futuro do automobilismo, especialmente do kart? Bom, eu acho que como estão mais mulheres no meio automobilístico, eu acho que vão ter sim mais mulheres, vai ser meio que igual ali dizemos, mulheres e homens, eu acho que vai ter um número maior de mulheres. Eu acho que também evoluções, né? Porque sempre acaba tendo uma evolução tanto de engenharia, motores, outras coisas. Mas eu acho que o cenário do kart, ele precisa de ser um pouquinho mais valorizado, porque às vezes você tá lá admirando, vamos supor, algum piloto super famoso, mas você também precisa de saber como ele iniciou, como foi ali a base, e eu acho que é a fase, acho que é tipo a fase mais importante, que é onde você aprende os princípios básicos para você estar indo para uma outra categoria. Então, eu acho que precisa de ser mais valorizado, ter mais um reconhecimento, mas também tipo, as pessoas conhecerem mais. Tipo, tem gente que não conhece, tem gente que não sabe, que aí você fala, eu sou pilota de kart, e a pessoa fica tipo, o que é kart? Então, precisa ter um reconhecimento maior, aliás, está tendo um reconhecimento maior de várias pessoas começando no kart, formando também no kart para ir para outras categorias. Então, eu acho que isso é super importante, porque é ali a base, é igual meu treinador fala, é onde você aprende os princípios que você vai usar para o resto da sua vida, como fazer uma curva boa, como se manter ali, posições, defender. Então, eu acho que é uma parte super importante da carreira de qualquer piloto. A- Agora você trouxe um ponto que, assim, muito bom, na verdade, que é resume pra qualquer pessoa que não sabe o que é kart, o que é o kart. Normalmente, quando, tipo, as pessoas não sabem, eu falo, tipo, normalmente, né? Eu acabo mostrando, tipo, eu mostro uma foto e falo, tipo, a pessoa, vamos supor, a pessoa foi do Lewis Hamilton. Aí eu falo, não, então, foi aqui onde ele começou. O kart é uma categoria do automobilismo. Tem o rental, tem o indoor, tem o profissional. O indoor é tipo aqueles de estacionamento de shopping, assim dizemos. O rental, ele é já em pista e não tem motor forte. É bastante complicado porque não tem os ajustes para você. Tipo, no kart profissional você tem, tipo, a direção, você ajusta para frente, inclina para como você quiser, para ficar do seu tamanho, do tamanho certo. Já no rental, não. Então, no rental, você tem que acabar se adaptando mais. Então, eu falo para a pessoa, então, foi aqui que fulano de tal começou. Aí eu explico a categoria, né? Falo um pouco sobre. E resumindo, eu falo isso normalmente. Aí a pessoa acaba entendendo, aí às vezes tem alguma dúvida, alguma coisa, aí eu explico. Que legal. Eu acho que é isso. Eu acho que atualmente é mais difícil alguém não conhecer o kart, assim, principalmente por causa da Fórmula 1, já saber mais ou menos de onde os pilotos surgiram. Mas sempre tem alguém que às vezes não conhece muito, tá sempre querendo aprender. E eu acho legal
porque a gente sempre tem aqui a oportunidade de explicar e mostrar você também como uma pessoa que vai influenciar na área e mostrar um pouquinho sobre a sua carreira sobre isso. Uma coisa que eu ia perguntar é que existe alguma coisa que o kart meio que te proporcionou? Então, algum sonho que você queria alcançar ou alguma coisa que você só pensava e o kart, na verdade, acabou, tipo, te dando um empurrãozinho e te fazendo chegar lá? Bom, eu acho que de realização, eu acho que o kart, tipo, ele me faz sentir melhor comigo mesmo. Eu acho que ele traz um apoio emocional. Você desconta, às vezes, quando você tá estressado, você acaba descontando ali na pista e tal. Bom, eu acho que de sonho, eu acho que eu nunca imaginaria, minha mãe nem meu pai, acho que eles nunca imaginariam eu pedindo pra ir assistir uma corrida de Fórmula 1 pessoalmente. Eu acho que, tipo, sempre pensei, ah, legal, nunca vou lá ver. E eu acabei indo. A minha mãe, ela brincou depois comigo, falou, nunca imaginei que você ia fazer eu assistir uma corrida de Fórmula 1, tipo, pessoalmente e tal, porque a minha mãe, ela não gostava. Ela só começou a partir do momento que eu entrei nesse mundo mesmo. E eu acho que de sonho, de realização, eu acho que ainda está se concretizando, mas eu acho que assim, de apoio que o kart te dá na sua vida, eu acho que é muito grande, porque ele te faz uma pessoa mais forte. Então, acho que é basicamente isso. E como foi a experiência de assistir a competição, né, a corrida, presencialmente pela primeira vez, já que era uma coisa que você nunca imaginou assistir e tá ali vendo aquilo ao vivo? Ainda mais sendo uma pilota, né? É, conta um pouquinho da experiência, que equipe que você estava torcendo, como que foi? Foi assim, eu tava tipo, quando lançaram os ingressos pra assistir esse ano, eu tava na fila de ingresso, só que eu acabei não conseguindo comprar o ingresso, esgotou antes de eu conseguir comprar. E aí acabou que fizeram a fanzone e tal. Aí eu falei, ah, pra não ficar, tipo, pra mim pelo menos ver um pouquinho, eu vou comprar. Lá tinha uma arquibancada, só que ela era rotativa, então era basicamente, você tá com vontade de tomar água e ir no banheiro? Você saiu, você perdeu o lugar. Então você tinha que ficar ali para não perder o lugar. E tinha lotação máxima, que era de 500 pessoas. Então você imagina tudo isso. Aí eu acho que foi super legal. Dava para ver bastante da pista, dava para ver a saída dos boxes, alguns trechos lá de cima, dava para ver bastante coisa. Também a experiência de ter visto pessoas que são influentes nesse meio lá no palco, eu acho que também foi uma experiência super legal que, nossa, foi tipo incrível. Também ver a McLaren do Senna que correu. Eu acabei conseguindo ver da arquibancada, mas eu achei um lugar lá na fanzone que dava para você ver a saída dos boxes, o comecinho do S do Senna. Então, deu para ver bem de longe, mas deu para ver um pouquinho. O som, tipo, foi incrível, nossa, foi maravilhoso. E eu acho que essa experiência, eu acho que ela tipo, ela foi um empurrãozinho a mais que me deu também, tipo, de ter força para continuar, para um dia, se eu tiver uma chance, chegar lá. Com certeza. Eu acho que só de você estar lá, ouvir o barulho do motor, principalmente da McLaren, do Senna, assim, deve ter sido arrepiador. Se eu aqui de casa assistindo, eu fiquei extremamente emocionada e arrepiada com tudo que estava acontecendo no autódromo. Enfim, foi muito emocionante a GP. Imagina para você que realmente vivenciou aquilo lá. Foi muito emocionante. Aliás, quando colocaram a narração do Galvão Bueno, juro, eu acho que, tipo, eu comecei a chorar um pouquinho, tipo, foi muito emocionante. Mesmo que não dava para ver tanto, só de estar, tipo, estando ali no meio, mesmo, tipo, acompanhando o celular no telão que tinha lá, foi maravilhoso, foi incrível, porque eu nunca imaginei estar lá. Então, eu acho que, tipo, nossa, na verdade, não acho que foi maravilhoso, foi incrível. Nossa, foi maravilhoso. E eu acho bem legal, né? Principalmente, por exemplo, dessa nova geração que está chegando, porque nenhuma vivenciou o que é a Fórmula 1 com o Senna, mas todos sabem e todos
sentem o quão importante e o legado dele que ele tem aqui no presente, quantos jovens ele inspiram atualmente, mesmo que nenhuma de nós tenha assistido. Então, eu vi até mesmo pela minha família, sabe, assistindo a McLaren no Senna passando aquele dia, todo mundo extremamente emocionado também. E, enfim, pra gente, ainda que tá aí nessa nova geração, ter ele como ídolo ainda. Eu acho que carrega, é meio que uma tradição, né? O meu pai, tipo, os meus pais viram ele correndo. Eu lembro do meu pai me contar, tipo, quando eu era pequena, meu pai sempre, desde quando eu era pequena, meu pai, o Senna é o melhor. Ele nunca vai ter ninguém comparado a ele. Aí ele sempre me, tipo, contou as histórias de inspiração dele pra mim como uma inspiração. E eu acho isso super legal, porque foi passando de geração para geração. Mesmo a gente, como você disse, mesmo a gente não tendo vivenciado, a gente, querendo ou não, sente ele como uma inspiração, né? Então, eu acho isso, nossa, é muito, muito engraçado isso. Aliás, tipo, o Senna é muito, ele já era especial pra mim, começou a ser especial a partir do meu primeiro campeonato também, porque o troféu é uma foto do, tipo, é o Ayrton Senna. Então, porque eu, principalmente no meu primeiro campeonato, eu nunca achei que eu ia pegar um pódio ali, e eu acho que foi meio uma surpresa pra mim. Então, de uma inspiração, ele passou de ser mais de uma inspiração pra mim. Aliás, eu tenho até o troféu aqui também que eu tinha pegado, ó. Que é ele. Que lindo! Legal. Nossa. Aí eu acho Perdão, Ana? que é. Não, perdão, eu te cortei foi sem querer, pode gritar. Não, só isso, só que eu tinha acabado de falar já. Meu, é bem bacana. Inclusive, muito lindo o seu troféu com a imagem do Senna. Parabéns pela conquista. Isso, parabéns pela conquista que vem cada vez mais aí, pela sua trajetória, pela sua carreira. Bem bacana compartilhar essa questão com a gente. E até, às vezes, fico conversando com algumas pessoas que estão no meio ou que tem também na cidade. E aí vejo esse ponto em comum, que é a inspiração e a paixão pelo Senna, que realmente como se fosse algo hereditário, sabe? Passando de geração em geração, realmente como um grande legado, um impacto, né? Que Senna traz às nossas vidas. É que o Senna deixou um legado muito forte, então eu acredito que impacta na vida de muita gente, principalmente em quem está querendo seguir no ramo do automobilismo, ou até quem segue mesmo no ramo do automobilismo. Então eu acho que o legado do Senna foi algo que vai marcar gerações e gerações aí. Então, eu também concordo com tudo que você falou. Aliás, tipo, na Fanzone foi o Emerson Fittipaldi lá dar algumas entrevistas, acho que ele foi 2 vezes, eu fui em uma só pra ver. E ele tava contando, né, de como que era o Senna quando ele era da época do kart, que a gente estava no kartódromo Ayrton Senna, que era onde ele tinha corrido a maioria da parte da carreira dele, e ele tava compartilhando algumas coisas com a gente que eu achei, tipo, super interessante, como, tipo, ele era meio fechado, assim, ele era meio tímido, então, às vezes, o Fittipaldi chamava ele, vem aqui pros boxes e tal, e ele ficava, tipo, não, tô com vergonha de ir. Aliás, uma outra coisa que o meu treinador tinha me contado esses dias, que estava chovendo, eu fui fazer meu primeiro treino na chuva, que ele começou a gostar de correr na chuva por conta... Sabe o cartódromo que tem ali no Taquaral? Sim. Ele veio correr ali uma vez, foi correr ali uma vez e tava chovendo. E ele largou na pole, só que ele perdeu todas as posições e terminou em último. E aí ele ficou com muita raiva, o treinador disse. E desde então, sempre que chovia, ele já falava pra dele, pai, vamos lá pro cartódromo, vamos lá. E eles sempre iam lá no cartódromo Ayrton Senna, que antes era cartódromo Interlagos. E eles sempre iam lá, e aí ele acabou ficando bom por conta disso. Então, acho que é uma inspiração gigante. Que legal. Bom, o nosso tempo tá acabando. O papo tá muito bom e eu queria continuar, mas infelizmente o nosso tempo tá acabando. Então, Ana, queria que você desse um último recado, assim, falasse só as suas redes sociais para o pessoal acompanhar e onde eles podem ir ver você correr também. O meu tchau, né? Que agora nosso tempo já tá acabando. O meu Instagram é @Ana Barbosa Racing.
E é onde vocês podem estar acompanhando alguns campeonatos que eu faço, que é no, na Liga Kart. Depois eu deixo. Quer ver? O arroba deles é a Liga Kart. E aí, às vezes, eles fazem algumas transmissões. E como eu ainda tô no rental, é um campeonato de rental, às vezes eu apareço por lá. Então, eu não sei se vai ser gravado a corrida do cartódromo Ayrton Senna. Não sei, creio que sim, mas podem estar me acompanhando por lá também. Os resultados também que eu sempre posto no Insta. E é isso. E o meu último recado, que é uma frase que meu pai sempre fala, que é Deus não une pessoas, ele une propósitos. Então, acho que é isso. Bom, primeiramente gostaria de te agradecer por topar fazer o nosso podcast. Muito obrigada. E segundo, sucesso para você. Desejamos o melhor para você. Que a sua carreira siga em frente e que você conquiste todos os seus sonhos e todos os seus objetivos. E eu acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez. É Eu, isso. assim, desejo muito sucesso. Espero te ver aí um dia na alguma categoria, tipo Fórmula, percorrendo e levando, literalmente escrevendo sua história, né? Então, obrigado por ter topado passar essa noite, ter esse bate-papo aqui com a gente. Pra gente foi muito bacana, muito prazeroso conhecer sua história, que você consiga compartilhar cada vez com mais pessoas para inspirar e conectar muita gente aí. Meninas, obrigado a vocês. Foi super legal participar aqui do podcast, viu? Eu dei uma olhada no Instagram de vocês, achei super legal a equipe de vocês, mas pelos títulos que vocês ganharam. E eu espero que cresça cada vez mais o projeto de vocês. E é isso, sucesso para todas vocês. E muito obrigada pelo convite, aliás, também, até esqueci de falar. Foi super legal. Muito obrigada, Ana. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje e também que o pessoal que está assistindo tenha gostado. Quem quiser acompanhar mais sobre a gente, está aqui nas nossas redes sociais. Vocês podem ver o nosso TikTok, o Instagram e também acompanhar os episódios aqui no YouTube. E daí as redes sociais da Ana também vão estar aqui na descrição para vocês irem lá e acompanharem ela também, verem ela correndo e realizando os sonhos dela. Muito Não obrigada a se todo esqueça, mundo que assistiu. Perdão, Rebeca, pode falar. e não se esqueçam que semana que vem vamos ter uma nova convidada. No mesmo horário, quarta-feira, no mesmo horário, traremos uma nova convidada para vocês. Então acompanhem, já se inscrevam, ativem as notificações e acompanhem tudo, galera. É isso aí. Hoje a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente tem muito mais a apresentar também a vocês. Obrigada novamente a Ana e boa noite a todos. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.